Boa noite, meu nome é Thalita, sou aluna da UFVJM e hoje na disciplina de Controle e Qualidade eu vou apresentar sobre o diagrama de afinidades, que é uma das novas ferramentas da qualidade. O diagrama de afinidades, ele é uma ferramenta que é utilizada para a organização de dados verbais e ele produz dados qualitativos. É uma ferramenta que é muito utilizada como complementar do brainstorming e é uma ferramenta que é frequentemente utilizada no processo de gestão ou de planejamento. O diagrama de afinidades ele foi desenvolvido no ano de 1960 por um antropólogo, o Jiro Kawakita. E ele era a principal ferramenta do método KJ, né, que é desse antropólogo. O objetivo do diagrama de afinidades era esclarecer problemas importantes que não eram resolvidos, reunindo os dados verbais a partir de situações que eram confusas e também desorganizadas. O diagrama de afinidades, ele também ele recebe o nome de método KJ ou método LP. E ele é uma metodologia de gestão que é utilizada para identificar padrões e também para auxiliar a análise de um conjunto de ideias. E essa ferramenta é utilizada muito quando há uma demanda por inovação na empresa. O diagrama de afinidades, ele propõe a união de ideias, né, por semelhanças. Então, ela é uma ferramenta muito útil quando não há, por exemplo, dados estatísticos que são suficientes para embasar alguma tomada de decisão. Mas, como eu disse anteriormente, essa ferramenta ela pode ser usada de uma forma complementar aos dados quantitativos, quando a situação exigir alguma solução que for mais criativa. O principal objetivo do diagrama de afinidades é ordenar e também agrupar grandes quantidades de dados qualitativos ou de ideias, né? Desenvolver títulos para os gráficos de Pareto e ajudar os usuários da ferramenta a descobrir temas que são comuns entre eles por meio do arranjo das ideias dele em categorias de assuntos separados. Então, essa ferramenta ela é usada para resumir esses dados qualitativos de pesquisas com clientes, por exemplo, ou pesquisas com funcionários, dados de comparação sobre competidores, reclamações, tanto internamente quanto reclamação de clientes, sugestões e também de ideias. Agora, como desenvolver esse diagrama de afinidades? Tem 6 passos para poder utilizar essa ferramenta. E o primeiro passo é reunir pessoas que possam contribuir, né, para o desenvolvimento e aplicação do diagrama de afinidades. O segundo passo é desenvolver uma declaração, né, da questão que vai ser considerada. Aí, o que vai ser essa questão a ser considerada pelo grupo? Aí tem 2 hipóteses. A primeira, sugere-se que essa declaração ela seja feita de forma bem ampla, para poder incentivar o processo criativo da equipe. E a segunda, ela diz que essa declaração deve ser bem específica, isso para garantir que o processo de brainstorming seja limitado somente à questão desejada, né? O terceiro passo é registrar os dados em notas adesivas ou cartões. Nessa parte, cada dado, né, cada ideia, ela vai ter que estar em um cartãozinho separado. Se o processo de brainstorming ele for usado para gerar ideias, então essas ideias têm que ser
anotadas à medida que elas forem sugeridas pelas pessoas que compõem o grupo desenvolvedor. Registrar essas ideias, né, nesses cartões adesivos para facilitar os passos seguintes da análise. O passo 4 é organizar as notas adesivas em grupo. Tem que organizar esses cartões em agrupamentos similares e também encorajar a participação de todos os envolvidos no projeto. Isso para ter uma diversidade de pensamento. O passo 5 é criar os temas principais do subgrupo, né, que vai receber o nome de cartões de título. Nessa parte, os desenvolvedores eles têm que procurar um tema comum que vão manter os cartões juntos. Aí esse tema recebe o nome de cartão título e eles devem ser bem claros para qualquer pessoa que vá ler eles. E deve ser dado um tempo durante esse processo para poder adquirir a essência dos detalhes, né, das ideias ou dos dados originais. E o passo 6 é completar o diagrama de afinidade. Esse passo vai ser desenhar as linhas em torno de cada agrupamento que foi feito no passo 5. E algumas vezes vai existir agrupamentos relacionados que são agrupados e depois colocados em um novo agrupamento, por fazer mais sentido de estar nesse outro grupo. Então, o diagrama de afinidades ele é uma maneira útil de reduzir a carga de informações, né, que é recebida durante o levantamento de alguma questão. E essa ferramenta, ela pode lidar com questões que podem ser grandes e complexas, mas também com questões que podem ser simples de resolver. E ela pode também expandir o pensamento da equipe e assim fazer com que a equipe dê mais apoio para a implementação de uma mudança dentro da empresa e se sinta mais participativa com a tomada de decisões. Quando utilizar, né, essa ferramenta? Quando for confrontado, né, com muitos fatos ou ideias e que essas ideias aparente caos, quando as questões parecerem grandes demais e complexas para um projeto, é uma forma assim de sintetizar as ideias que são mais importantes, né, e que vão ter a maior relevância no final. Quando o consenso do grupo é necessário e as situações mais típicas de utilizar o diagrama de afinidades após o exercício do brainstorm e após analisar dados verbais como resultado de pesquisas. As vantagens da utilização dessa ferramenta é que ela desenvolve projetos inéditos, ela vai auxiliar na identificação de problemas internos, enriquece os dados quantitativos, é uma ferramenta de fácil aplicação e ela estimula a participação de todos os que estarão envolvidos no projeto, né? Desde os desenvolvedores até as pessoas que vão trabalhar no setor ou na empresa onde a mudança ou a questão levantada vai ser implementada. E assim vai fortalecer, né, os laços dentro da empresa. O artigo que eu trouxe sobre a aplicação do diagrama de afinidades, ele não é aplicado na engenharia de alimentos, ele é aplicado na engenharia de produção. E ele é sobre o mapeamento da usabilidade de um produto através do diagrama de afinidades. O estudo foi feito em uma empresa de refrigeradores, que não teve o nome citado no artigo, e foi escolhido o produto de maior índice de reclamação do campo dessa empresa. E o diagrama de afinidades ele foi aplicado para poder identificar as dimensões e também os fatores que
melhor explicassem os problemas de uso, né, que estavam levando à insatisfação dos clientes durante o uso dos produtos dele, que no caso eram os refrigeradores. E para realizar o diagrama de afinidades, eles coletaram dados do setor de gestão e controle de qualidade, e esses dados eles foram obtidos através de uma entrevista que fizeram com os clientes num período de 10 meses. E com isso, o diagrama, né, ele pôde identificar e relacionar fatores específicos, né, sobre o uso desses produtos com os fatores de insatisfação por parte dos clientes. Daí, depois que fez a entrevista, eles obtiveram mais de 360 respostas. E por ter esse grande número de respostas, no diagrama, eles colocaram só os subrótulos que foram obtidos a partir da primeira rodada de agrupamento. E os rótulos das categorias foram representadas, e nos rótulos das categorias foram representadas as questões da usabilidade. Eles, então, fizeram 9 subgrupos sobre as categorias relacionadas ao uso dos refrigeradores. E foram: o primeiro, produto não dava controle suficiente ao usuário, o produto não era compatível com o que eles estavam adquirindo, o produto não tinha um bom feedback, apresentava dificuldade de acesso aos componentes desse produto, né, nas prateleiras, e também as portas dos refrigeradores estavam apresentando problemas. O outro subgrupo era que o produto não tinha informações suficientes para os clientes aprender a manuseá-los, ele não prevenia erros, o produto estava sendo apontado como ineficiente, também apresentava muitos ruídos e também não possuía características de funcionamento na verdade, possuía características de funcionamento que podiam ser interpretadas como defeito. Aí esse foi o diagrama de afinidade que eles montaram com os 9 subgrupos. E durante a construção do diagrama, eles notaram que alguns defeitos que antes eles tinham colocado isolados dos demais, né, puderam virar um novo agrupamento, né, interpretados como problemas de usabilidade. Por exemplo, durante a análise do diagrama, eles perceberam que as categorias produto não provê informações suficientes, produto não previne erros, produto possui características de funcionamento que podem ser todas interpretadas como defeito, pegaram esses 3 subgrupos e transformaram em um só. E a partir da criação desse subgrupo, foi proposto que fosse criado um diagrama de causa e efeito, e os resultados desse diagrama fosse reencaminhado para o setor de projeto e produção, para que eles pudessem verificar onde que estavam ocorrendo os erros, desenvolver melhorias para poder sanar as reclamações, né, dos clientes nesse grupo. Outras ações que eles tomaram passaram por soluções técnicas. Os índices: produto não prevê controle suficiente ao usuário, o produto não tem um bom feedback, dificuldade de acesso aos componentes do produto, o produto é ineficiente e o produto apresenta muitos ruídos, mostrou para eles o grande poder da elaboração desse diagrama de afinidade. Na parte de
de estar auxiliando ao processo de desenvolvimento desses produtos, principalmente para o time de projeto. Isso por quê? Porque eles sempre estão buscando identificar as reais necessidades dos consumidores, né? E com esse novo grupo, eles vão poder entender, né, eles entenderam quais que eram as reclamações mais constantes desses consumidores. Eles entenderam também que se o diagrama ele fosse construído sobre uma base de feedback, né, provido dos próprios clientes, como é no caso das reclamações que está nesse grupo, eles entenderiam melhor o que fazer para poder estar solucionando esses problemas. O diagrama, por fim, eles entenderam também que esse diagrama ele resulta da visão dos clientes, qual que é a visão dos clientes diante do produto deles. Uma vez que teve um número de 360 entrevistas, e essas entrevistas foram todas aleatórias, foram realizadas com consumidores diversificados, por exemplo, de várias localidades do país, de idades, de gênero, e durante um período que eles consideraram razoavelmente longo, né, que foram 10 meses. E apesar desse diagrama não ter sido definitivo, ele deu uma base bem sólida para poder levantar a discussão sobre a qualidade do produto final e também para que fosse desenvolvido um remodelamento desse produto na área, né, do setor de projetos. Concluindo, o estudo ele mostrou que o diagrama de afinidade é uma ferramenta que é bem eficiente na tradução de problemas que são identificados a respeito de uso, né, dos clientes para poder aplicar no desenvolvimento de novos produtos. E a utilização desse diagrama durante as fases iniciais do processo de desenvolvimento de um produto, ela vai ser bem valiosa no entendimento da necessidade dos consumidores, né? Porque é esse entendimento da necessidade dos consumidores que vai ser o sucesso do produto no mercado. Não adianta nada a empresa entregar um produto rápido, inovador, mas que ele não vá atender às expectativas reais das pessoas que estão adquirindo ele. Essas referências, obrigada.